Fala pessoal, sou o nutricionista Bernardo Maia e hoje a gente vai para mais um vídeo onde eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre jejum intermitente. Será que o jejum intermitente realmente ele emagrece? Ele faz o emagrecimento independente da forma que você faça a sua dieta? Ele é realmente relevante e necessário no processo de emagrecimento? Essas perguntas eu vou responder agora ao longo do vídeo porque é algo muito comum tanto em consultório quanto lá no meu Instagram, que as pessoas perguntam muito se realmente é preciso fazer o jejum intermitente para emagrecer e por que ele emagrece. Vem sendo tão praticado nos dias atuais, que é antigo, sim, o jejum ele é muito antigo, ele é uma prática religiosa, ele é uma prática muito antiga, né? Até participou aí da nossa evolução humana. Jejuar sempre esteve presente na nossa vida. A gente foi perdendo essa capacidade de acordo com a evolução da indústria alimentícia, que nos ofereceu cada vez mais comida de forma mais prática, mais rápida do nosso dia a dia, né? Então a gente foi perdendo o hábito de jejuar. Mas será que ele é realmente relevante no processo de emagrecimento? E se ele é, qual que é a sua principal característica que vai te ajudar a emagrecer de uma forma mais tranquila, mais rápida, enfim, do que você busca? Então nesse vídeo eu vou tentar responder tudo que envolve emagrecimento e jejum intermitente, e aí você tira suas próprias conclusões e vê se vale a pena você aplicar no seu dia a dia. Vamos começar então falando o que é o jejum intermitente. Como o próprio nome diz, é uma fase do seu dia que você vai jejuar, onde ela vai terminar. Ela vai se interromper até a sua primeira refeição. O período de jejum, ele é um período que tem que ter pelo menos 12 horas do seu dia, para a gente considerar um protocolo mínimo de jejum. Então você vai ficar 50% do seu dia sem se alimentar, sem ingerir calorias, né? E outros 50% a gente chama de janela de refeições. O que é uma janela de refeições? É a janela onde você ocupa a sua primeira refeição até a última refeição. Então, por exemplo, as outras 12 horas do exemplo que eu dei, seria a sua dieta. Então, a dieta que você faz, a forma que você se alimenta, ou que o seu nutricionista ou seu médico te prescreveu, você faz na sua janela de refeições. Jejum, a gente está falando do que você faz fora da dieta, tá? E a gente considera o primeiro protocolo de jejum intermitente de 12 horas, para você ter pelo menos 50% do seu dia em alimentação e 50% do seu dia fora de alimentação, tá? Lembrando que o período de jejum é um período onde a nossa insulina está muito baixa, nossa ingestão calórica ela está ausente e por causa disso a nossa insulina está muito baixa. E quanto isso é relevante no processo? O jejum ele vai se caracterizar por duas principais características, que são restrição calórica e diminuição da sua insulina corporal. Então vamos falar da insulina. A insulina é aquele hormônio que ela vai pegar o carboidrato que você ingeriu e colocar dentro das suas células, principalmente as células musculares. Ela faz esse transporte, onde você come alguma coisa à base de carboidrato, a sua glicemia ela vai subir. A partir do momento que você fez a sua glicemia subir, o seu corpo tem que resolver isso. A sua glicemia ela não pode ficar alta por muito tempo, isso seria um problema, né? Um problema que, por exemplo, os diabéticos enfrentam, que já é uma doença. Então, uma pessoa saudável, ela vai fazer com que essa glicemia dela volte a um valor normal, né? Na casa de 80, 90 alguma coisa aí. Então, a insulina que faz isso, onde ela vai tentar direcionar esse carboidrato ingerido para dentro da sua musculatura, principalmente. Nosso músculo é o nosso maior reservatório de carboidrato. Nós estocamos glicose e carboidrato na forma de glicogênio dentro do músculo. Glicogênio seria água e glicose juntos, então é uma molécula hidratada. Quando você tem esse mecanismo funcionando no seu corpo, você aumenta a sua insulina e o seu corpo ele diminui a queima de gordura. Porque a prioridade é usar, estocar e metabolizar aquele carboidrato que você ingeriu. Então, quanto mais insulina você tem na sua corrente sanguínea, menos gordura você tende a gastar. E se você fica, por exemplo, vamos supor que você fez uma refeição ao meio-dia, com muito carboidrato, e você fica com essa insulina muito alta até as 3, 4 horas da tarde, significa que o seu corpo diminuiu a utilização de gordura por 3, 4 horas do seu dia. E se você fizer outra refeição no meio da tarde, dando outra carga de insulina, você repete esse processo, porque você vai jogar a sua insulina para o alto novamente, e você vai diminuindo a sua utilização de gordura, da sua gordura, aquilo que você quer perder para emagrecer, como fonte de energia. Se a sua insulina ela não consegue colocar esse carboidrato dentro do seu músculo, ele não pode ficar na sua corrente sanguínea. Lembra aquilo que eu falei, você seria uma pessoa diabética nesse caso. Então o seu corpo ele vai e faz gordura com essa glicose. Pode ser triglicérides, pode ser gordura no fígado, gordura abdominal, enfim. Ele vai ter que tirar
o carboidrato do seu sangue, mesmo que seja fazendo gordura, mesmo que isso seja um problema, né? Mas, entre aspas, é mais saudável o seu corpo te engordar, ou você vai ter problemas de forma mais crônica, mais lenta, do que deixar muito açúcar na sua corrente sanguínea. Por que eu estou explicando esse mecanismo básico, bem básico, né? Vai um pouco além disso, mas bem básico do funcionamento da insulina, em termos de produção e queima de gordura? Porque quando você está em jejum, você não está liberando insulina, certo? Então a sua insulina está muito baixa. Isso força e faz com que o corpo use mais gordura como fonte de energia. A sua gordura, porque você está em jejum. Então, uma das premissas do jejum intermitente é manter a sua insulina baixa e fazer com que o seu corpo aumente a utilização de gordura do seu corpo. E quanto mais horas em jejum você tende a ficar, mais a sua insulina ela vai diminuir e mais esse processo ocorre. Porque a gente vai ter aumento do GH, por exemplo, que é um hormônio que participa muito na queima de gordura. A gente vai ter aumento da adrenalina, que deixa a gente até mais ligado, mais disposto no jejum, onde a gente vai ter maior queima de gordura. A gente vai ter aumento do cortisol, de uma forma correta, onde propicia a queima de gordura, e assim por diante. Tá? Então a gente vai ter uma modulação hormonal e enzimática, onde a insulina baixa proporciona, que favorece a sua queima de gordura, das suas reservas. Então, falar de jejum intermitente, a gente tem que falar de resistência e sensibilidade à insulina, porque um dos principais motivos que as pessoas têm benefícios através do jejum, principalmente na parte metabólica, em termos de doença, síndrome metabólica e emagrecimento, é pela diminuição da insulina, revertendo a resistência. A resistência é justamente a sua musculatura se fechando para a sua insulina. Então, quanto mais resistente a sua musculatura é, mais ela se nega dessa insulina, mais o carboidrato sobra. Quanto mais esse carboidrato sobra, mais gordura você tende a fazer. É por isso que tem pessoas que conseguem comer mais carboidrato, comem até umas besteiras e são magros ou não têm uma tendência a engordar. E tem pessoas que vivem em dieta, vivem em restrição, né, mas controlando somente a quantidade e não fazem um controle de carboidrato no dia a dia, e elas acabam tendo muita dificuldade de emagrecimento, efeito sanfona de forma constante e assim por diante. Então a sensibilidade à insulina é a sua musculatura aceitando esse carboidrato com mais facilidade, e a resistência é o contrário. Então o jejum, ele favorece muito a sensibilidade e ele faz com que a insulina caia. Quanto menos insulina, maior a sua queima de gordura. Pegando agora o exemplo na prática que eu dei, quando a gente faz 12 horas de jejum, não é um jejum tão longo, né? O jejum de 12 horas é aquele jejum suficiente para você ter a digestão completa da sua última refeição, absorção completa e ponto final. Então vamos falar que você aí jantou mais ou menos 8 horas da noite e você vai fazer um jejum noturno de 12 horas, você vai acordar e tomar o seu café da manhã. Esse jejum foi suficiente para digerir esse seu jantar, absorver tudo, ter todo o esvaziamento gástrico e assim por diante, mas não é um valor tão relevante assim para fazer a sua insulina cair tanto. A gente vai ter uma sensibilidade à insulina mais impactante em torno de 16 horas de jejum para frente, né? Então aqui no meu canal, aqui nesse link vocês vão conseguir assistir quais são os 2 melhores protocolos de jejum que eu considero para emagrecimento. Assiste esses vídeos que vocês vão aprender esses 2 métodos que eu aconselho você que quer emagrecimento a optar um desses 2 tipos de jejum. Então, pensando em insulina, é isso. Você vai ter horas sem ingestão de carboidrato, a insulina baixa favorecendo que você queime gordura. Mas 12 horas de período de alimentação é muita coisa. Então olha quantas refeições você consegue fazer, por exemplo, das 8 da manhã às 8 da noite. É muita coisa, você consegue ter uma ingestão calórica muito alta. Então aí que vem o segundo ponto principal que o jejum te ajuda no emagrecimento, que é o déficit calórico. Se você faz, por exemplo, um jejum de 12 horas, jantando às 8 e tomando seu café às 8 da manhã, você vai ter um café da manhã às 8 da manhã, talvez você vai ter um lanche da manhã, umas 10 horas da manhã, e o seu almoço mais ou menos 1 hora, meio-dia. Tá? Então vamos falar dessas 3 refeições do começo do dia. Então com 12 horas de jejum, você mantém 2 refeições no seu período matinal, mais o almoço. Vamos supor agora que você vai fazer 14 horas de jejum. Você vai ganhar mais 2 horas de insulina baixa em jejum, ou seja, o seu corpo usando mais a sua gordura.
e você vai ter a restrição de uma refeição. Você vai ter o déficit, a subtração de uma refeição. Porque você vai fazer as suas 14 horas de jejum, então a sua primeira refeição vai ser às 10 da manhã. Às 10 da manhã você não vai mais fazer o seu café da manhã. Ou você vai colocar o seu café da manhã às 10 da manhã. Enfim, você vai subtrair uma refeição, vai fazer uma refeição no meio da manhã e uma refeição ao meio-dia. Então você subtraiu calorias, você gerou um déficit calórico na sua dieta, entendeu? Vamos supor agora que você faça 16 horas de jejum. Você vai ganhar mais 2 horas de insulina baixa, né? Ou mais 4 horas, dependendo aí, né, do que você está contando do seu horário de jantar, e você vai subtrair as 2 refeições do período da manhã. Você vai ficar sem o café da manhã e sem o lanche da manhã, indo direto para o almoço. Então, o jejum intermitente, ele é uma forma de manter a sua insulina baixa por mais horas do seu dia. Ah, Bernardo, mas é relevante a gente pensar que de 12 horas de jejum para 16 horas de jejum são 4 horas só? Isso é tão relevante? Sim, faz 4 horas vezes 30 dias, vezes um ano, o quanto você ganha, né? Vamos pensar a médio e longo prazo. Então você ganha 4 horas de uma insulina mais baixa, onde ela vai se reduzindo e você vai aumentando a sua utilização de gordura como fonte principal de energia, e você vai gerar déficit calórico, porque você subtraiu, no exemplo de 16 horas de jejum, 2 refeições do seu dia, ou seja, você vai ter o seu almoço para frente. Isso pode ser que seja suficiente para gerar emagrecimento. Por que pode ser? Porque 2 refeições, principalmente refeições matinais, quais são as refeições matinais? São as que entram pão, tem gente que toma chocolatado, com leite, com sucrilhos, né, ou outro cereal, enfim, são alimentos que geralmente vêm com muita caloria e muito carboidrato. Então você subtrair as refeições do período da manhã, você está subtraindo basicamente alimentos que tenham mais perfil industrializado, mais refinado. Apesar que tem algumas pessoas que fazem um café da manhã legal, faz com ovos, com frutas e assim por diante, tá? Mas a grande maioria vai no pãozinho, come 1, 2, 3, 4 pães, leite com açúcar, ou café com açúcar, achocolatado e assim por diante. Então, liberação de insulina reduzida e déficit calórico. Porém, pessoal, se vocês compensarem isso no período de alimentação, vamos pensar em 16 horas, então você vai comer ao meio-dia, jantar às 8 da noite. Se vocês pegarem do meio-dia às 8 da noite e compensarem todo esse valor calórico e toda essa carga insulínica, ou seja, se você pegar essas 2 refeições, esses 2 valores calóricos que você subtraiu do período da manhã e colocar no período da tarde, somar com o seu almoço, somar com o seu jantar, ter uma carga glicêmica na dieta muito alta, se entupir de carboidrato na janela de refeições, o jejum não vai te ajudar. Você somente mudou o horário das suas refeições, mas a sua ingestão calórica continua igual e o seu impacto glicêmico, insulínico continua igual. É por isso que algumas pessoas fazem jejum e não tem resultado, porque ela jejua, no período de jejum dá tudo certo, o corpo faz o que tem que fazer, mas ela compensa. É por isso que o jejum ele não é compensatório. Não adianta você se entupir de comer no final de semana e achar que um jejum na segunda-feira vai resolver os seus problemas, porque não é assim que funciona. Tem que ter uma sinergia, tem que se encaixar. Quando você pensa em jejum intermitente, você tem que ter uma dieta coerente com esse jejum intermitente. O seu período de jejum ele vai fazer com que a sua insulina diminua, ele vai propiciar um aumento de queima de gordura do seu organismo, ele vai te gerar déficit calórico de acordo com o período de horas, né? Eu dei o exemplo de 16 horas, mas se você fizer, por exemplo, um jejum de 18 horas, de 20 horas, você vai subtrair também o seu almoço. Você vai gerar mais déficit calórico. E assim por diante. Então, é em cima do controle da insulina e do controle calórico que o jejum vem ajudando tantas pessoas a emagrecer de uma forma mais rápida e mais saudável. Até porque no jejum, quando você faz uma dieta mais low carb, mais correta, base de comida de verdade, a sua janela de refeições está certa, no período de jejum você não tem fome. Então é muito mais tranquilo jejuar. Ao contrário do que as pessoas que comem muito carboidrato, muito arroz, muito pão, muita massa na janela de refeições, ela não vai conseguir ficar 16, 18 horas em jejum. Ela vai ter fome muito cedo e aí o jejum não vai dar certo. A única coisa que eu tenho que levantar aqui nesse vídeo então eu estou falando que quanto mais horas em jejum, menor a sua insulina, isso é ótimo, e mais déficit calórico você pode ter, que propicia o emagrecimento. Porém, cuidado em exagerar nisso. Muitas pessoas, com esse pensamento, elas querem fazer muito jejum, ou seja, elas querem fazer uma refeição ao dia, todos os dias. Elas querem gerar um déficit calórico muito alto todos os dias. Se isso acontecer, o seu corpo ele faz uma coisa chamada termogênese adaptativa.
sob grande restrição calórica, ele começa a diminuir a sua massa muscular, ele começa a diminuir o seu T3, então ele começa a diminuir a sua capacidade de gerar calor e energia através da gordura e você diminui o seu emagrecimento. Tá? Então não pense que quanto mais jejum, melhor. Tá? Existem jejuns longos, que eles são uma função mais clínica, mas eles são feitos poucas vezes, né, de forma espaçada no ano. Quando a gente pensa em emagrecimento, você não tem a menor necessidade de passar de 16 a no máximo 18 horas. Você tem que ter ali 2 a 3 refeições muito bem feitas, uma janela de refeição muito bem feita nesse período aí de 8 horas mais ou menos. E esse jejum de 16 horas mais ou menos, né, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, ele vai ser extremamente suficiente para manter a sua insulina baixa por mais tempo e gerar o déficit calórico aí no período da manhã, que é o jejum mais usado, de café da manhã, lanche da manhã, assim por diante. Isso já vai ser mais que suficiente para te gerar um bom emagrecimento. Então, se você pegar um protocolo de 8 por 16, onde a sua insulina vai estar caindo, você vai gerar déficit calórico no período matinal, você sabe o que fazer na sua janela de refeições, você faz uma atividade física, perfeito! Você não precisa nada além disso para ter um processo de emagrecimento rápido, eficiente, que não prejudique a sua saúde. Porque se você fizer muito jejum, além de você ter deficiência nutricional, porque a sua oferta de alimento ela vai ser muito baixa, você pode ter essa termogênese adaptativa e aí dá tudo errado. Seu cabelo vai começar a cair por causa da diminuição do seu T3, você vai começar a ter perda de massa muscular, você vai começar a ter mais frio, seu emagrecimento ele vai travar, enfim, vai ser um desastre. É por isso que eu falo, o jejum ele é muito, muito bom, mas ele só é bom quando você sabe se alimentar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É uma forma de ensinar vocês o porquê que o jejum funciona, né? Insulina e restrição calórica, mas também levantar uma bola que nem tudo é jejum. A base do processo de emagrecimento e da sua saúde é o que você come, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa um like, me segue lá no perfil do Instagram, @nutricionista Bernardo Maia, e te encontro no próximo vídeo.